alguém que nós podemos colocar expectativas é em Deus. Nós, muitas vezes, colocamos expectativas em pessoas, colocamos expectativas em situações e nos frustramos, não é verdade? Mas em Deus nós não somos frustrados, porque Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos na medida certa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, coloque teu coração na presença dEle. Vamos orar, pedir para que o Senhor prepare o nosso coração para a palavra dEle que vai ser ministrada. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos mais da Tua presença, nós desejamos mais da Tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos te ouvir, queremos, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito, e que a Tua palavra venha sobre nós, sobre o nosso coração, e que encontre terra boa, uma terra arada, uma terra frutífera, para que nós possamos florescer e frutificar naquilo que o Senhor tem para nós, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os adolescentes já foram, né? Os adolescentes já estão lá com o André hoje. A porção de hoje, esse é o tema da nossa ministração, desta manhã, desse domingo. A Bíblia, ela nos apresenta um Deus que caminha com o seu povo, em todo o tempo. Em todo o tempo, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um Deus que caminha com o seu povo. E hoje nós vamos focar um pouco no povo do deserto. Há alguns meses atrás, eu preguei a respeito de quando o maná cessou. Por que o maná cessa quando eles chegam na terra prometida? Porque já era a hora deles frutificarem. Já era a hora deles trabalharem e fazer com que eles comessem dos frutos do seu próprio trabalho. Mas hoje nós queremos ver sobre esse maná que era enviado diariamente. Por que Deus fazia isso? E a gente vê que esse sustento vem de um Deus que conhece o nosso cansaço, a nossa fragilidade, conhece os nossos limites. E Ele responde a essa nossa necessidade com cuidado de pai. Um cuidado de pai que, quando precisa, carrega no colo, carrega nos braços. E essa ministração, essa mensagem de hoje, ela nasceu de algumas coisas que o Senhor vem ministrando comigo nos últimos meses. Eu venho, desde fevereiro do ano passado, passando por alguns momentos emocionais muito complicados, muito fortes, e que esse período emocionalmente foi muito difícil para mim. Não foi apenas um episódio, foram uma sequência de episódios, né? Empurrões atrás de empurrões, situações muito difíceis, que eu vim experimentando, e essas turbulências, elas vão nos baqueando, vão trazendo esse sofrimento, né? Essa carga emocional. E vão se somando, vão trazendo cansaço por dentro. E uma coisa até pastor André Silva falou aqui agora há pouco na oração, que tem coisas que não nos deixam de cama, mas que nos fragilizam, que nos deixam fragilizados. E era assim que eu vinha me sentindo desde fevereiro, com situações difíceis que foram acontecendo, decisões difíceis que eu tive que tomar na minha vida, posicionamentos que ou eu tomava ou eles iriam me paralisar, mas para isso eu precisava colocar limites com pessoas muito importantes da minha vida, com pessoas que são essenciais para mim, mas ou eu colocava esses limites, ou isso ia me paralisar no chamado que Deus havia me feito. E tudo isso me desgastou, porque quando a gente fala tome posicionamento, parece ser uma coisa fácil, mas tomar posicionamento é uma coisa muito difícil e desgasta a nossa alma, desgasta o nosso coração. Não sei se você já precisou fazer isso em momentos cruciais, que era uma bifurcação, ou você tomava um posicionamento e fazia uma escolha para que lado que você ia. E tudo isso foi me cansando muito. E quando eu achei que esse vendaval tinha passado, quando eu achei que essa situação toda já tinha se amenizado, as conversas difíceis já tinham acontecido e os posicionamentos já tinham acontecido, a Júlia
né? Para quem não conhece, quem está aqui hoje pela primeira vez, a Júlia, que é minha filha, que está ali ministrando no Farol, ela adoeceu gravemente. Teve uma doença no cérebro que a deixou inconsciente, que precisou passar por uma cirurgia, uma neurocirurgia muito complicada, e ela estava em grave risco de morte. E também de ter sequelas cerebrais. E tudo isso, até o diagnóstico, não foi uma coisa rápida. Foram aí 2 meses nessa angústia, até a cirurgia e então a intervenção que precisou ser de urgência. E isso também veio no momento em que o vendaval estava passando da primeira leva. E, de repente, vem mais esse vendaval. E eu não sei você, mas eu funciono de um jeito estranho. Eu não me desespero na hora. Eu nunca me desespero. Se tiver que resolver, eu vou resolver. Mas depois alguém me segura. Porque eu vou desmoronar. E aí, então, foi que, final de agosto, eu já estava sentindo toda a sobrecarga daqueles dias. Era muito forte. E eu falo isso assim, nós todos lá em casa, nós todos fazemos terapia. Só o Giovanni que tá sem por enquanto, mas nós todos fazemos terapia. E nós temos também esse apoio profissional. E isso é necessário. Nós precisamos também desse apoio profissional. E então a gente estava nesse processo também de se cuidar emocionalmente. Mas era muita coisa vindo e batendo de frente com a gente. E aí eu lembro que numa tarde de setembro, eu estava me arrumando para vir para o culto na igreja. E eu estava orando e eu falei com Deus assim, Senhor, eu estou cansada. Não permita que mais nada difícil aconteça por hora. Dá um tempo para a gente. Pedi para Deus, Senhor, dá um tempinho para a gente, porque eu estou cansada. Eu estou me sentindo sobrecarregada. E aí eu fiz essa oração e falei para o Senhor, se mais alguma coisa muito forte vier, eu não vou aguentar. Vai ser difícil de aguentar emocionalmente. Naquela mesma noite, é irônico isso, mas naquela mesma noite, daquela oração que eu fiz, debaixo do chuveiro, aqui na igreja nós recebemos a notícia do falecimento da minha sogra. Na mesma noite daquela oração. Na mesma madrugada em que eu tinha feito aquela oração, não tinha dado tempo nem de eu dormir. Na mesma madrugada que eu tinha feito a oração, pedindo para o Senhor, Senhor, dá um tempo para a gente. Eu estava dentro de um necrotério, vendo meu marido quebrado, desesperado diante da mãe dele. E essa talvez tenha sido uma das cenas mais difíceis da minha vida. E eu me lembro que, naquela hora, eu falei assim, Senhor, onde foi que eu não me fiz entender nessa oração? Aonde foi que eu não me fiz entender nessa oração? A sensação que eu tinha é de que eu não estava sendo ouvida por Deus. Você já teve essa sensação? De não estar sendo ouvido, de não estar sendo visto. E aí, então, naquele momento, vendo o André, o meu sogro, minha cunhada, as irmãs também da minha sogra, sobrinhos, todos nós ali naquela situação tão difícil. Nós sabemos que ela foi para o Senhor, nós sabemos que ela viveu bem, sabemos de tudo isso, mas a gente não está preparado para perder ninguém, e muito menos ver aqueles que nós amamos sofrendo daquele jeito. E a sensação era que era uma coisa atrás da outra, e não estava dando tempo de colocar a cabeça para fora para respirar. E sabe o que eu descobri naquele momento? Poucas horas antes eu tinha dito para Deus que eu não ia aguentar. Poucas horas antes eu tinha dito para o Senhor que não ia dar. Se mais alguma coisa viesse, eu descobri que a gente consegue sim. Eu descobri naquele momento que o consolo de Deus, ele não vem para nós em estoque. Ele não vem, a gente não fica cheio da força do Senhor e nem do consolo dele. Ele vem na porção de hoje. Para aquele dia.
E foi isso que o Senhor começou a ministrar no meu coração, e essa ministração começou a nascer dentro de mim. Porque quando eu descobri que quando a gente está com o Senhor e no Senhor a gente consegue suportar, não significa que a dor some automaticamente. Não acontece isso. O problema não desaparece. O luto tem que ser enfrentado. A dor não desaparece. A gente não vai ficar forte de repente para conseguir enfrentar. Mas, à medida que o Senhor nos sustenta, na medida exata para o dia, nós vamos sendo fortalecidos. Amém? Houve um tempo em que o povo de Deus experimentou isso também lá no deserto. Eles foram levados a confiar em Deus nessa medida exata que o sustento vinha. Quando eles foram tirados do Egito levados ao deserto, tirados da escravidão e levados ao deserto, esse povo foi impelido a confiar em Deus, até porque eles não tinham outra opção, eles não tinham escolha. E Deus disse para eles que era para que eles deveriam pegar o maná que viria, somente a porção necessária para o dia. E se eles guardassem, aquilo seria apodrecido, criava bicho. E alguns tentaram, porque não confiavam que ia vir no dia seguinte. E se não vier? E se não vir? É igual a gente quando vê promoção, né? Tá muito barato, eu vou levar logo tudo. Aí a gente não vê a validade, aí estragou, né? Cria bicho. E aí então eles faziam isso e Deus falou para eles que apenas no 6º dia era para que eles pegassem a porção dobrada, para o 7º, para que eles pudessem descansar no 7º. E aí Deus guardava e esse maná não apodrecia. Nós vamos ler Êxodo 16, o versículo 4 e também os versículos 19 ao 21. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam o quanto precisavam, pois o sol esquentava e aquilo derretia. Aqui a primeira coisa que a gente aprende é que a provisão ela vem no ritmo do que Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia. Jesus ensinou os discípulos a orar dessa maneira. Quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante que Jesus ele ensina isso aos discípulos, e isso faz uma ligação muito interessante com isso que está acontecendo aqui no deserto. O Senhor fala que é para que eles aprendam a buscar somente aquela porção diária, aquela porção que eles precisavam para o dia. Deus atende aquela murmuração do povo, porque o maná começou a vir mais ou menos um mês depois que eles estavam no deserto, aproximadamente um mês depois, porque o povo começa a murmurar, né, com toda aquela situação, me trouxe aqui para morrer no deserto, e eles vão murmurando e o Senhor atende o pedido deles por comida. E aí vem, então, esse maná do céu, né? Só que não vem explicando muita coisa. Deus não explica como isso vai acontecer, não vem com muita explicação. Ele não detalha o futuro, ele não traz, ele só diz que ele mandaria esse sustento. E uma coisa muito importante aqui é que Deus ele não remove o deserto no meio desse povo. Ele só sustenta esse povo, e esse sustento não era no excesso, era na medida certa. E o maná, ele tem um significado espiritual também. Ele não era apenas um alimento físico, não era apenas aquilo que Deus mandava para saciar a fome do estômago ou sustentar o corpo.
ele tinha também um significado de ensinamento para aquele povo. Era por meio do maná que Deus estava ensinando para esse povo uma lógica diferente da escravidão que eles haviam aprendido. Era uma lógica não mais de ter que trabalhar para conseguir, o medo de faltar, porque era assim que eles funcionavam no Egito. Eles tinham medo de que faltasse. E Deus estava falando, olha, vem aqui, fica perto de mim que eu vou te ensinar que quando você fica perto, eu te sustento. Sou eu quem te sustento. Mas para isso você vai ter que vir e confiar, vai ter que esperar. Inclusive o nome do maná é muito interessante, porque ele também carrega uma lição. Quando o povo vê o maná pela primeira vez, ele tem uma expressão hebraica, que eu não vou saber dizer o nome, mas que significa, o que é isso? Maná é uma expressão hebraica que para nós significa, o que é isso? Olha que interessante, o povo deu o nome daquilo que sustentava eles diariamente, de o que é isso? O que é esse maná? O que é esse pão que eu não sei o que é? Deus sustentou esse povo de uma maneira que eles não podiam explicar. Eles não sabiam nem dizer o que era o maná. E a Bíblia dá uma ideia mais ou menos do gosto que ele tinha, de bolo de mel, enfim, tinha aí uma aparência. Mas, você já comeu maná? Você já comeu maná? Eu acho que eu nunca comi maná. Eu acho que aquilo nunca mais apareceu, foi só para aquele tempo e era o sustento exclusivo daquele povo. Deus sustentou eles com algo que eles não entendiam e o maná ele não vinha com explicação nenhuma. Ele não vinha com explicação. Ele só vinha com um lembrete de que o povo deveria confiar em Deus. Era só isso, ele não tinha muita explicação. E essa lógica, esse ensinamento, que é também a que está lá nos evangelhos, quando Jesus diz para que os discípulos orem pelo pão nosso de cada dia. Jesus ele não fala para a gente pedir pelo pão do mês, pelo pão da semana, pelo pão do ano, mas é o pão nosso de cada dia. E isso é muito importante a gente entender que não é sobre não ter planejamento. Gabriel e Cris ali vão brigar comigo se eu falar que não é para fazer planejamento, né? Então não é sobre isso. Não é sobre não ter planejamento, não é sobre a gente viver de uma maneira desenfreada e desorganizada. Não tem a ver com isso. Na prática, a gente aprende que não é sobre o sustento físico apenas. É sobre o sustento emocional. Esse que a gente acha que às vezes a gente está sucumbindo. Esse que às vezes no momento ali, como o André orou, não deixa a gente de cama, mas que aperta e que traz esse cansaço grande que a gente fica, emocional. Então, na prática, não é só sobre esse sustento físico. E, às vezes, esse também não vai vir, como eu falei já, em forma de excesso, mas ele vai vir de um relacionamento diário com Deus, de um relacionamento profundo e contínuo, todas as vezes que você vai até Ele. E esse sustento, esse maná, a porção de hoje, muitas vezes ela vai se manifestar de formas que a gente não identifica. Às vezes é a força que você acaba tendo para levantar da cama, mesmo quando você quer permanecer nela. Mesmo quando está difícil de enfrentar. É a capacidade que você tem de fazer tudo o que precisa para aquele dia, mesmo querendo largar tudo. É a paz que excede todo entendimento, mesmo em momentos em que está tudo um caos, mesmo em momentos em que você olha e fala, meu Deus, qual é a próxima que vem agora? Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu estou sustentada, eu sei a rocha que eu estou firmada. Então, a paz que excede todo entendimento vem sobre nós nessa hora. E essa paz é o maná, a porção que nós precisamos para muitos dos dias que nós estamos vivendo. É a porção de hoje. Quando a gente aprende isso, a nossa pergunta para Deus, ela deixa de ser a pergunta que eu fiz aquele dia.
Como que eu vou suportar? Como é que vai ser? Como que eu vou encarar essa nova situação que está vindo? Como que a gente vai se recuperar emocionalmente disso tudo? A pergunta deixa de ser essa, mas a pergunta é: o que Deus está me dando para atravessar esse dia? Onde é que eu posso reconhecer a porção de hoje para esse dia? O maná de hoje. O Senhor tem enviado para você todos os dias, quando a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele tem mandado a porção de maná que você precisa. Você precisa apenas reconhecer. Você precisa identificar. E ele tem enviado isso para nós. E às vezes a gente está tão sobrecarregado, tão corrido, tão desesperado, que nós passamos pelas provisões de Deus e elas se tornam invisíveis para nós. Nós não vemos as provisões que Deus está mandando. Porque se o povo no deserto acordasse tarde, eles ficavam sem maná. Porque o que acontecia quando o sol vinha? Derretia e sumia. Se alguém resolvesse perder a hora, ficava sem a porção de hoje. Então não perca a hora naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não perca o time do que Deus está te dando todos os dias. Porque se você começar, e não estou falando de levantar da cama horário, não estou falando disso, mas estou falando de você perceber o que Deus está fazendo. Então não perca isso. Segunda coisa é que o povo ele se voltava para Deus todos os dias. O maná, ele também vem com uma lição muito difícil para nós. Para mim, principalmente. Nós gostamos de previsibilidade, não é verdade? A gente gosta de previsibilidade, a gente gosta de saber o que vai acontecer. A gente gosta de ter controle das coisas, né? E o ser humano, ele é assim. A gente precisa de garantias do que vai acontecer, do que não vai. E aí Deus vem e proíbe o povo de guardar. Não é para guardar maná. Vocês vão precisar voltar para mim todos os dias. Vocês vão precisar vir a mim todos os dias. Vocês não vão poder guardar esse recurso. E quem tentou acumular o maná simplesmente apodreceu. Então, Deus estava nos ensinando, através disso aqui, que a segurança da porção do dia seguinte, ela não estaria no acúmulo, no guardar. Ela estaria na disponibilidade do coração de voltar mais uma vez e acordar cedo e ir de novo. Essa era a garantia que o povo tinha, que teria a porção do dia seguinte. Eles precisavam ter essa disponibilidade do coração. Então, esse povo teve que aprender a todos os dias acordar, confiando que o mesmo Deus de ontem seria o Deus de hoje e que seria o do amanhã. E esse é o mesmo Deus que eu e você servimos. Esse é o mesmo Deus que está aqui hoje, sabendo e contemplando a necessidade do teu coração. O maná que o teu coração precisa hoje. O sustento que você precisa. Pode ser que o teu sustento hoje seja realmente financeiro e você está num aperto danado. Pode ser que o teu sustento hoje seja como eu estava naquele dia 6 de setembro à tarde, falando com Deus e dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento, se alguma coisa mais vier, eu vai dar ruim. Vai dar PT. Mas eu descobri que não deu. Porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem. Aquele que me sustentou nas decisões difíceis lá de fevereiro, março, abril, maio, quando tudo já ali estava melhor. De repente, junho veio de novo, julho veio de novo. E o Senhor sustentou. O mesmo Deus que sustentou naqueles dias estava presente de novo naquela noite de setembro. Era o mesmo Deus, ele não mudou. O maná veio de novo, o sustento veio de novo. Mas também foi assim comigo. Quando eu pedi descanso para Deus, no fundo, eu estava pedindo previsibilidade. Era isso que eu queria. Eu queria saber que a gente ia ter sossego. Era a previsibilidade que eu queria. Queria um intervalo, sabe? Sem susto.
sem mais surpresas, sem mais peso. Mas aí o que veio não foi isso. A resposta de Deus não foi essa para mim, mas ele respondeu. Ele respondeu, não me dando o que eu pedi. Não foi do jeito que eu imaginei, porque chegou muito pesado e muito mais rápido do que eu imaginava que poderia vir. Mas veio como um sustento, a porção para aquele dia, para aquela nova situação. Foi a resposta. Deus respondeu. A gente precisa prestar atenção, porque Deus não responde às vezes do jeito que a gente quer. Lá em Lamentações, o profeta Jeremias, ele fala sobre essas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ele não fala que essas misericórdias são acumuladas, né, para a semana inteira, para o mês. Elas se renovam todo dia. A gente precisa levantar e ir buscar elas. E é justamente nesses momentos que a gente sente que não vai aguentar. É por isso que esse maná, ele vinha todos os dias. Vocês não acham que Deus poderia ter deixado um celeiro de maná disponível, all inclusive, 24 horas? Poderia ter ficado lá. Eu ia pegar na hora que eu quisesse. Pegava a quantidade que eu queria. O povo ficaria tranquilo, com o coração sossegado. O maná podia ficar ali. Mas sabe o que isso aconteceria? Isso afastaria o povo dele. Porque se eles estivessem ali à disposição, eles não iriam ter que confiar no Senhor. Eles não teriam que dormir confiando que o Senhor que atuou na manhã anterior seria o Deus que faria com que eles dormissem em paz, descansassem, para na manhã seguinte ter ali novamente o maná. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E esse intervalo entre a noite e a manhã, o que nós fazemos? Descansamos, dormimos. E às vezes o que falta para que a gente desfrute dessa alegria do maná é descansar, desfrutar desse descanso para que na manhã seguinte a gente possa desfrutar disso que o Senhor tem. E a gente precisa lembrar de mais uma coisa. Mesmo no deserto, o maná não era o propósito principal. Vocês acham que Deus levou o povo para o deserto para dar maná? Vamos lá que eu vou dar maná para vocês. Esse não era o principal objetivo de Deus com o povo. Deus também não nos sustenta diariamente. E o sustento de Deus em si não é o objetivo final da nossa vida. Deus está te sustentando, me sustentando, para que a gente possa continuar caminhando para a direção daquilo que Ele tem para nós. Para que Deus estava sustentando o povo com maná? Para levar eles para onde? Para a terra prometida. A terra prometida era o foco. A terra prometida era o lugar, era o objetivo. Então, o sustento de Deus em si não pode ser para nós o nosso objetivo. O sustento, ele é aquilo que nos segura na caminhada. Deus, ele irá nos sustentar no caminho do deserto, no templo da aflição, mas o propósito final não é o sustento dele. Ele nos sustenta para nos levar para o próximo nível que ele tem para nós, amém? E ele tem um próximo nível para mim e para você. Terceira coisa, o cuidado de Deus não anula a dor, mas sustenta. Inclusive a dor. Sustenta ela aqui em nós para que ela não venha nos sucumbir. O cuidado de Deus, ele não significa essa ausência da dor na nossa vida. A gente queria, né? A gente queria muito não ter que passar por dores. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele não nos enganou a respeito disso. Mas ele diz para que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. O cuidado de Deus não vai tirar o deserto. E a gente vê aqui que o povo continuava no deserto, mesmo recebendo maná. O deserto estava lá. O deserto continuava sendo quente. Você está achando que hoje está calor? A gente está com ar-condicionado.
Estava até falando com o André, né, lá fora. Falei, olha, num dia desses, algum tempo atrás, na hora que a gente visse um calor desse, sem ar-condicionado, nosso coração até disparava. Porque aqui virava uma air fryer, né? Porque tinha um ventilador, então a gente ficava todo mundo tostando. Então, se você está achando que aqui está calor, pensa no deserto. O chão continuava sendo árido. O dia continuava sendo quente, diz que no deserto a noite é fria, né? Então, continuava vindo as adversidades. O deserto, gente, continuava sendo deserto. Ele não virou um jardim florido só porque Deus estava presente na coluna de fogo, na nuvem que cobria, e nem no maná que descia. O deserto continuava sendo deserto. Isso significa que mesmo Deus te sustentando, me sustentando, dando para nós aquilo que nós precisamos, a porção exata para o dia, seja ela física, seja emocional, seja psicológico, aquilo que você precisa, mesmo assim, a luta vai continuar sendo luta. O que muda? A nossa perspectiva. Muda a forma que a gente enxerga, muda a forma que a gente vê aquela situação, muda a forma da gente encarar, muda aqui dentro, que muitas vezes, ao invés de nós enxergarmos esse maná, enxergarmos esse sustento, a gente se torna amargo. A gente vai para um lugar de amargura. Ó vida, ó céus, ó azar, e tudo acontece comigo, tudo é na minha casa, tudo. E a gente se torna essas pessoas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Porque Ele está fazendo. Basta que eu e você, a gente limpe as nossas lentes, que às vezes a lente está engordurada já, e a gente não está enxergando, porque não limpa as lentes. E Deus continua sendo mesmo aquele que cuida, aquele que traz o consolo. Mas a gente quer esse consolo imediato, da dor. É como se, para que Deus pudesse provar que está sustentando, Ele tirasse a dor de nós. A dor de dentro do nosso coração. Mesmo dentro da psicologia, quando nós estamos trabalhando com um paciente em terapia, a ideia não é tirar, não é cura da dor, não é isso. A gente busca ferramentas para lidar com ela. Porque muitas coisas vão se curar, vão se amenizar, mas algumas vão continuar existindo. Traumas continuarão sendo traumas e eu vou precisar lidar com isso. Então, mesmo dentro das ferramentas da ciência, a gente percebe que é assim que funciona. E eu preciso mudar a forma e a perspectiva com que eu enxergo as coisas. O próprio Jeremias, lá em Lamentações, ele escreve no meio dessa ruína, né? No meio da perda, do luto. Ele não tá, quando ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele não estava passando um tempo fácil. Não era sobre isso. Ele estava no meio da ruína, no meio da destruição, no meio de perdas. Ele disse que as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã porque ele estava provando disso. Ele não estava ali num momento fácil, mas ele estava provando de uma misericórdia que se renovava, não se esgotava no meio das ruínas. E por último, nós temos um Deus, um Pai, que constrói memórias conosco. Isso é lindo demais. A gente hoje ouve muito falar, né? Quando pais de crianças, de adolescentes falam, olha, vamos construir memórias com nossos filhos, vamos deixar um legado, memórias para que eles possam também reproduzir na vida, serem, né, também moldados através dessas memórias. E nós temos um Deus, um Pai. Eu não sei como foi teu pai terreno. Não sei se ele foi um pai amoroso, um pai que construiu memórias com você. Mas você tem um Pai eterno, um Pai celestial, que constrói memórias com você. Lá em Êxodo 16:32, olha o que Deus disse. Que carinho de Deus, que coisa linda. Não sei se você já passou por esse texto com esse mesmo olhar, ou se eu estava muito romântica quando eu li esse texto aqui. Disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito.
Gente, o Senhor fala para que eles guardem essa porção de maná. Para quê? Para que eles se lembrassem. Esse maná era para comer? Ele ia servir para sustentar o físico? Ele serviria para matar a fome? Esse que ia ser guardado ali no potinho? Não era. Sabe quando você guarda aquelas coisinhas do seu filho? Quem tem o umbigo da criança aí ainda? Pode levantar a mão aí, gente. Olha só, pedaços de pessoas, né? Pedaços de órgãos em casa. A gente guarda um cordão umbilical, né? Guarda aquela primeira roupinha que saiu do hospital. Guarda aquela foto, né? Feia que às vezes tiram lá no hospital e a gente fala que gracinha, com aquela carinha amassada, mas a gente acha tão bonitinho, não é? São memórias. E aí a criança começa a crescer e é muito legal quando eles começam a crescer. E eles querem ver quando eles nasceram. Eu lembro que teve uma fase que a Gabriela, ela queria que a gente contasse todos os dias a história de quando a gente descobriu que estava grávida dela. Todos os dias. Ela queria saber a reação dos irmãos, queria saber a nós, queria saber como foi. Ela queria saber sobre isso. E é muito legal quando a gente pega aquelas fotos e a gente começa a organizar e as memórias. Isso traz para os nossos filhos senso de pertencimento. Você é amado, você é esperado desde que você estava aqui dentro. Você foi importante, essas coisas que eu guardei aqui são para que você saiba que você é importante, que eu cuidei de você até aqui. E Deus fez isso com o povo dele. Guardem esse maná. Deixe que as futuras gerações vejam. Olha que ele estava todo orgulhoso, estava todo feliz. Vejam como eu cuidei de vocês quando vocês saíram do Egito. Ele estava muito feliz de ter sido esse Deus presente ali na vida, esse pai presente na vida dos seus filhos. E isso revela algo muito lindo mesmo sobre o cuidado de Deus conosco. Sabe por quê? Sabe por que Deus manda eles guardarem o maná para lembrar? Porque Deus sabia que ia ter outros desertos, não físicos. Quantas coisas o povo de Israel ainda passou depois que saiu do deserto, que foi para a terra prometida? Ali virou jardim florido? Ou quantas lutas eles ainda tiveram que enfrentar, quantas batalhas eles ainda tiveram que enfrentar, mas eles tinham ali encapsulado, memorizado, o cuidado de Deus, era um lembrete. O mesmo Deus que cuidou de vocês no deserto, vai continuar cuidando todos os dias. A porção de hoje, a porção diária, ela vem na medida exata daquilo que nós precisamos. Do que nós precisamos. É como se essas memórias criassem conosco uma âncora de esperança. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz que a esperança, ela é a âncora da nossa alma. Âncora, aquilo que segura um navio de não sei quantas 1000 toneladas. A esperança segura a nossa alma, de não vagar, de não ficar aí com medo do amanhã, com medo do futuro. Em Lamentações 3:21, Jeremias ainda fala que ele segue essa mesma lógica do que nós estamos falando aqui. Ele diz, é um dos versículos que eu amo muito, além de Abacuque. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar. Vamos falar juntos? Quero Lamentações 3:21. A esperança, ela não vai nascer com a negação da nossa dor, não. Ela não vai, não é isso. Vou fingir que isso não está acontecendo. Não vou ver, não vou olhar. Se eu não ver, então não está acontecendo. Não é sobre a negação da nossa dor, mas é a lembrança real de que Deus, ele está conosco, de quem Deus já foi e de quem Deus é, de quem ele foi na nossa vida. Você começa a lembrar das provisões.
Eu acho que eu já contei isso para vocês, mas eu vou repetir. Uma vez eu fiz um caderno, esse caderno ainda está lá, e ele está com esse versículo, Lamentações 3:21. E eu comecei a fazer uma lista. Eu estava num momento muito difícil também, e eu precisava me lembrar daquilo que podia me dar esperança. Comecei a fazer uma lista cronológica daquilo que eu lembrava, de tudo que Deus fez, em momentos que eu achei que não ia acontecer. Sabe quando Deus vem na hora que você já acha que não dá mais tempo? O gol sai na hora que o jogo está acabando? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz, trazer à memória aquilo que pode dar esperança, olhar para as provisões do passado, olhar para os livramentos do passado, e ainda que seja a morte que nós venhamos a enfrentar, ainda assim nós temos esperança, porque nós temos a vida eterna. Nada está acabado para nós, nada. Nós precisamos do maná diário, a porção diária, para que a gente enfrente essa vida, passe, atravesse pelas situações, para chegarmos onde é o nosso objetivo final, que é a vida eterna. Esse é o lugar para onde nós estamos indo. Essa é a nossa terra prometida. Concluindo, queridos, o sustento de Deus, ele não vem para nós, nunca. Nunca. Está ali até a frase para vocês decorarem, como estoque. Mas ele vem num encontro diário com Deus. Não adianta querer estocar. A gente não é camelo para estocar misericórdia. Ela vai se renovar a cada manhã. A gente não vai conseguir estocar consolo. A gente não vai conseguir estocar provisão. Eu e você vamos precisar acordar cedo e ir lá recolher o maná, a porção do dia, para aquele dia. E ela está disponível. É o mesmo Deus. E o maná não foi apenas sobre comida. Não foi. Claro que foi o que sustentou o povo fisicamente. Não era só sobre sobreviver ali no deserto, mas era sempre um convite do povo a voltar. Era um convite, aliás, ao povo para voltar para esse relacionamento com Deus. Sempre foi esse a ideia e aquilo que Deus quis nos ensinar. Essa dependência diária dele. Então, ele ensinou para esse povo que o sustento não ia vir da acumulação. O sustento ia vir em cada encontro. Cada encontro era a porção de hoje. Não dava para segurar isso. Tinha que vir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Talvez hoje, aqui, você não está conseguindo enxergar como que vai ser, nem o seu dia de hoje, nem o seu amanhã. E talvez você está extremamente exausta, assim como eu contei para vocês esse testemunho no começo. Você está extremamente se sentindo exausto, sobrecarregado emocionalmente, com situações que você está vivendo. Mas existe misericórdia disponível para você e para mim, aqui nessa manhã. Existe misericórdia do Senhor que se renovou aqui nessa manhã. E existe suficientemente aquele sustento que nós precisamos para esse dia. É isso, esse é o convite do Senhor para mim e para você hoje. Confia em mim. Confia. Vem até mim de novo. Vem todos os dias. Não espere que o Senhor faça algo na tua vida e vai ser algo que você não vai precisar, então, nunca mais ir lá e buscar de novo na fonte. É todos os dias, todas as manhãs, em todos os momentos. O Senhor, Ele está com a porção disponível para nós daquilo que nós precisamos. E Ele cuida de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé para que nós possamos orar, para que nós possamos